Olá, bem-vindos ao Innovations for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Álvaro Fonseca. Álvaro, grato por teres aceito este convite para falarmos de um tema que eu sei que te apaixona e que para mim também é apaixonante. E, portanto, bem-vindo. Grato pelo convite e grato por lançares este desafio, que eu sei que já é, é uma longa série Hum, de, de conversas. Bora lá então. Então, tu és uma das pessoas que está a dar vida à Rede para o Decrescimento em Portugal, um projeto que carinho muito. Eu gostava que começasses talvez por explicar o que é o decrescimento, antes da rede, o que é esta ideia Uhum, do decrescimento, o que é que está presente, quais são os princípios, o que é ela defende. uhum. Bom, só para esclarecer logo desde o início que eu não sou especialista em Hum, crescimento, ou seja, houve, a dado momento, cruzei-me com este conceito, por um lado, mas depois que percebi que afinal é algo que podíamos chamar um movimento internacional. E esse cruzar com o decrescimento aconteceu em 2012, na verdade, com a vinda a Portugal de um dos pensadores deste movimento, que é o Serge Latouche, que é economista, pensador, tem vários livros sobre o crescimento, alguns traduzidos para português, e ele veio a convite do SIDAC dar uma conferência pública na Gulbenkian e depois também deu um seminário de um dia inteiro lá no SIDAC. Eu estive presente nas duas coisas e para mim naquele momento, 2012, foi realmente um momento interessante porque eu estava, digamos, estávamos a vir de estávamos num contexto aqui temporal de acontecimentos a seguir, enfim, ao ano 2011, é um ano em que eu próprio, estando ainda como docente e investigador na Universidade Nova, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, mas já estava, digamos, a pôr as antenas de fora para pensar um pouco aquilo que estava a acontecer à minha volta e pronto, aquele contexto 2011, 2012 é um contexto em Portugal em que há várias coisas a acontecer, em Portugal e não só. Portanto, 2011 é o ano da famosa manifestação Geração Arrasca, na qual eu não participei, mas depois participei em tudo aquilo que foram as consequências, no fundo, que foi o aparecimento de pequenos grupos de ativismo político. Eu estive envolvido num deles, que se chamava Movimento Gerações, e depois foram as acampadas em Madrid, tiveram uma pequena extensão em Lisboa. Eu acompanhei essa acampada, ela durou, nem chegou a 2 semanas, mas foi um momento importante de uma consciência política sobre várias questões. Eu não tinha qualquer relação com o ativismo político, partidário ou não. E, no entanto, já me questionava sobre muitas coisas. Obviamente, estávamos ali nas consequências, ou estávamos a viver as consequências da crise financeira de 2007-2008, mas para mim, a questão era mesmo como ligar isso com outras coisas que eu constatava, a crise ambiental, uma crise social profunda também, uma crise de valores, e tudo isso estava assim numa nuvem difusa e o decrescimento realmente trouxe-me esta possibilidade de fazer uma ligação mais clara ou clarificar, exatamente porque o decrescimento convida a uma visão sistémica sobre o sistema. Portanto, a palavra decrescimento vem de propositadamente querer, digamos, declaradamente objetar esta ideia de que o crescimento, nomeadamente o crescimento económico, é a panaceia para o bem-estar e a prosperidade das comunidades e das sociedades humanas. Só que, de facto, o decrescimento é um movimento que surge no princípio dos anos 2000, mas na verdade ele bebe numa série de pensamento que vem do século XX, principalmente
da chamada crítica ao desenvolvimento, do desenvolvimento como este conceito, digamos, das ciências sociais e de instituições internacionais como as Nações Unidas, que definem o que é que são países desenvolvidos, o que é que são países em desenvolvimento, e, portanto, há uma crítica que vem, curiosamente, principalmente dos países do sul global, relativamente a, exatamente a esta ideia do desenvolvimento, que é uma ideia que parte, portanto, etnocêntrica, no sentido que vem do Ocidente e que olha para o mundo de uma forma enviesada, o que é natural, de alguma forma, porque, enfim, quando nós estamos a ver qualquer coisa, vemos a partir do sítio onde estamos, mas, de qualquer maneira, o que os países do sul global achavam era que realmente esta visão sobre desenvolvimento era claramente super enviesada, injusta, e, portanto, havia uma crítica ao desenvolvimento. E depois também havia uma crítica do sistema económico, baseado no crescimento contínuo da produção e do consumo, e a constatação de que havia limites, principalmente limites biofísicos, para o crescimento, no sentido de que a utilização de recursos que são necessários, obviamente, para qualquer atividade económica, estava a decorrer de uma forma insustentável, porque o consumo não era compensado, nomeadamente de recursos naturais, não era compensado com a sua recuperação natural, digamos. Essa constatação, por exemplo, já vinha dos anos 70, como saberás, a publicação do famoso relatório Os Limites ao Crescimento em 1972. É um relatório que foi escrito por uma equipa do MIT a convite do Clube de Roma, faz uma análise utilizando a análise sistémica de sistemas complexos, usando um modelo computacional que analisava uma série de parâmetros e, basicamente, ao fazerem projeções em cenários diferentes, perceberam que realmente se a tendência do conjunto dos países do mundo, na forma como estávamos a gerir a produção e o consumo, ou seja, as nossas atividades económicas, que provavelmente atingiríamos um colapso, algures em meados do século XXI, nomeadamente com, digamos, um colapso dos recursos naturais, tanto quer recursos energéticos, quer outros recursos materiais, a questão da produção industrial, a questão da população, a questão dos recursos alimentares, que poderiam entrar em colapso exatamente porque não há, porque neste sistema económico as consequências ambientais e sociais, porque as consequências sociais não entravam, na verdade, nas contas do Limits to Growth, mas, como tu sabes, no sistema, no modelo económico hegemónico, as questões, os impactos ambientais e sociais são considerados externalidades e, portanto, digamos, a economia é medida estando a crescer ou não, apenas baseado em fluxos monetários de produção e de consumo, e isso obviamente é um problema e, digamos, esse relatório foi vilipendiado pela ortodoxia económica e política também da altura, e isto estamos no princípio dos anos 70. Curiosamente, também há alguma reflexão internacional que depois se materializa, digamos, nos anos 90, com as conferências sobre desenvolvimento sustentável, lá está, portanto, e aparece esta expressão do desenvolvimento sustentável, porque se percebe que o modelo de desenvolvimento que estava a ser seguido até então estava com problemas graves e, portanto, existem portanto, houve a famosa Conferência do Rio, em 92, os relatórios sobre o desenvolvimento sustentável, que, de certa maneira, incluíam algumas das questões que o relatório Os Limites ao Crescimento traziam, mas, por outro lado, não mexia no próprio sistema económico, ou seja, digamos, apareceu esta ideia de que se a forma como produzimos e consumimos fosse, digamos,
mudada, que havia a possibilidade de que o desenvolvimento, tal como o encarávamos, pudesse ser sustentável no tempo e no espaço. No entanto, alguns críticos, digamos, quer daquilo que se chama a economia ecológica, quer a ecologia política, etc., diziam que se não houver mudanças mais profundas no próprio modelo económico, não vamos lá. Portanto, sim, podemos fazer coisas como transição energética e outras coisas, mas que isso não é suficiente, que pode remediar algumas coisas, enfim, transição energética, economia circular, portanto há aqui uma série de propostas que aparecem, enfim, ainda no final do século XX, mas que depois se tornam mais evidentes já neste século. Mas os decrescentistas que aparecem com essa designação a partir de meados dos anos 2000 continuam a achar que há problemas mais profundos. Portanto, não é apenas o sistema económico, há uma série de questões de valores e de visão do mundo na sociedade, nomeadamente na sociedade ocidental, que são igualmente problemáticos. Portanto, isto para dizer, respondendo à tua pergunta, o decrescimento não é meramente um movimento de crítica ao sistema económico, é um movimento que, ou é digamos, um conceito e um projeto político também, de alguma forma, e um movimento que também tem um caráter ativista, de certa maneira, que realmente quer englobar, digamos, numa análise do sítio onde estamos, não só, digamos, a dimensão económica, mas também a dimensão integral com a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão psicológica, se quiseres, e a dimensão cultural. Portanto, integrar isto para podermos pensar outras formas de estar e de fazer mundo que possam, digamos, levar-nos num caminho que não nos conduza necessariamente ao colapso. Embora, enfim, a questão do colapso ser ou não ser, digamos, digamos, já não podemos evitar que isso aconteça. Isso depois é uma outra conversa em si, mas eu nem, não queria ir para já nesse sentido. Mas, portanto, dizer que o decrescimento ou muitos pensadores decrescentistas, porque repara, não existe um comitê central, se quiseres, isto para usar assim uma experiência um bocado simplista. Portanto, não existe um consenso, não existe uma estrutura que decida o que é a agenda decrescentista. Portanto, existem vários pensadores, o movimento, de facto, tem origem principalmente na Europa, mas depois estende-se a outros países, incluindo países do sul global, mas também aos Estados Unidos, até ao Japão, mais recentemente. Mas, de facto, digamos que existe esta. Portanto, não existe uma estrutura que decida o que é a agenda, mas existem uma série de pensadores, muitos deles, de facto, estão ligados à academia, não todos, atenção, mas uma maioria dos pensadores mais visíveis e que escrevem mais, etc. Mas a mim interessa-me, de facto, esta possibilidade também de trazermos o olhar decrescentista para uma conversa mais aberta, uma conversa em que os interlocutores podem ser cidadãos, podem ser as pessoas que tu conheces, podem ser decisores políticos, podem ser economistas, enfim. Portanto, a ideia, para mim, que é importante é como trazer esta conversa do decrescimento para que mais pessoas, digamos, tenham acesso às suas propostas e às suas críticas e que possamos pensar juntos como prosseguir. Grato por teres trazido, apreciei a resenha histórica, as influências como estão situadas ao longo destes 50 anos e aquilo que influencia todo o conceito, o modelo e a proposta alternativa que o decrescimento se consubstancia. Em Portugal,
Portanto, estamos a falar agora de um game wall, de um projeto, de um mundo de jogo em que tu estás envolvido, que é a rede para o decrescimento. Como é que a rede aparece? Como é que é esse movimento em Portugal? E eu gostei muito também, Álvaro, quando tu casaste a tua linha pessoal com a linha do que estava a acontecer no mundo. Então, para mim, funciona isso. E se tu quiseres ir casando as duas coisas, como é que tu vais fazendo esse trajeto e as decisões que tu vais tomando Sim, com a rede e com o movimento em uhum. Portugal? Sim, sim, eu vou responder à tua pergunta sobre a rede, mas realmente tenho estado atento a uma série de pensadores que me têm trazido muito esta questão da contextualização, ou seja, a nossa vida e o nosso percurso é sempre construído em relação e, como tal, digamos, se digamos, tu tens essa capacidade de ir avaliando à medida que avanças e ir ouvindo, tens margem de manobra, digamos, na forma como estás e na forma como vais agindo. Portanto, esta coisa do contextualizar, para mim, é realmente uma coisa muito importante. Ou seja, quando tu falas em casar o percurso pessoal com, digamos, neste caso, o encontro com uma determinada linha de pensamento e de ação também, porque também há algumas propostas de ação também ligadas ao decrescimento, mas exatamente é esta coisa de não desligar, não é? Portanto, porque Hum, o problema, quanto a mim, e que o próprio decrescimento também o diz de uma forma que eu acho que é relativamente explícita, talvez não seja tão explicitada, é exatamente um problema de separação e de vivermos um pouco em bolhas e não estarmos realmente atentos e ir estabelecendo conversas e, portanto, mantendo uma atenção focada, por um lado, naquilo que tu estás a fazer, mas também uma atenção mais aberta para outras coisas que são igualmente importantes. Portanto, isso para mim, essa possibilidade de integrar e de contextualizar, é uma coisa que está agora, muito presente, que será não estava tão presente há uns anos atrás, mas agora também com o percurso que tenho feito, isso tornou-se mais evidente. E então, a rede é, digamos, um desafio que surge a partir de duas pessoas. Era uma pessoa, portanto, na verdade, fui eu e o Jorge Leandro Rosa, que é um filósofo que vive no Porto, e que já nos conhecíamos. E o Jorge falou-me que ia haver um congresso de decrescimento na Galiza em outubro de 2018 e ele achou que seria interessante perceber o que era isso de uma rede de crescimento, que era assim que se chamava na altura, ali num território com grandes afinidades com, com Portugal e, em particular, a zona do norte do país tem essas afinidades ainda mais evidentes com a Galiza. E ele achou curioso e quis convidar pessoas que estavam ligadas à organização desse congresso, que iria ocorrer em outubro desse ano, para ir ao Porto. E depois também, depois também vieram a Lisboa e fizemos dois pequenos encontros, um primeiro no Porto e outro depois em Lisboa. O do Porto acho que foi em julho, o de Lisboa foi em setembro, salvo erro, ou talvez um bocadinho antes, agora não consigo lembrar-me exatamente das datas, mas em que basicamente um, usámos esse pretexto de que ia haver um congresso sobre decrescimento na Galiza, organizado localmente por uma coisa que se chamava de rede de crescimento, e, e ao fazermos isso, realmente um, nós próprios resolvemos lançar essa coisa a partir das pessoas que surgiram nestes dois encontros, do que é que podia ser nós próprios criarmos um pequeno, uma pequena iniciativa relacionada com o decrescimento aqui em Portugal. De facto, depois houve algumas pessoas que foram ao congresso, que ocorreu em outubro de 2018,
E depois disso, nos meses que seguiram, novembro e dezembro, começou a haver encontros locais, uns em Lisboa e outros no Porto. Portanto, os do Porto, que foram, digamos, uh, promovidos pelo Jorge lá, e os de Lisboa promovidos inicialmente por mim, mas depois comecei a ter mais apoio, nomeadamente do Hans Eickhoff, que, portanto, é uma pessoa com quem eu me cruzei na altura, que também vinha do ativismo político e ambiental, de alguma forma, e que estava aqui em Lisboa e que também ficou muito entusiasmado com esta ideia de termos aqui um grupo a pensar no decrescimento e a tentar organizar ou a promover eventos ou iniciativas para tornar o decrescimento mais visível Hum. cá em Portugal. E, portanto, digamos que a rede nasce assim de uma forma muito espontânea, muito orgânica, e digamos que depois, nos anos seguintes, portanto, 2019, continuamos um bocadinho nesse percurso, sem haver uma estrutura nem uma liderança, mas, portanto, só havia estes dois grupos, portanto, um no Porto, que era liderado pelo Jorge, e outro em Lisboa, que era, digamos, um, animado por mim e pelo Hans. As coisas fomos agregando mais pessoas, fomos fazendo algumas pequenas iniciativas e depois, em 2020, com a pandemia, digamos que foi, digamos, um acontecimento que causa bastantes perturbações nos chamados movimentos sociais ou movimentos de cidadania, exatamente pelo facto de muitos dos encontros que fazíamos eram encontros presenciais e, de facto, aquilo foi, digamos, um abalo muito forte. Nós não tentámos não desanimar, fizemos algumas iniciativas online, nomeadamente uma que chamámos os Dias do Decrescimento, por altura do 25 de Abril de 2020. Como has de imaginar, a pandemia tinha ali acabado de rebentar um mês e tal antes, e portanto nós uh, não, não deixámos de pensar, apesar de estarmos dentro de um contexto desfavorável relativamente a determinadas coisas, isso não nos impediu de continuar a tentar promover a reflexão e até nós, entretanto, uh, criámos um site para a rede que se chamava, continua a ter o domínio decrescimento.pt, portanto é www.decrescimento.pt. É muito simples e houve uma primeira versão do site que surgiu nessa altura. Creio que foi ainda em 2020, mas agora não consigo precisar, mas acho que sim, ainda foi. E publicámos, por exemplo, alguns artigos já a pensar a própria pandemia, portanto, e a pandemia lá está como um evento que também tem, enfim, claro que a pandemia é um evento que tem, é uma emergência de saúde, mas ela está completamente ligada a todas as outras dimensões, à dimensão social, à dimensão económica, e isso para nós foi muito claro que aquilo era mais um evento. Aliás, achei muito interessante uma designação que não foi dada pelos decrescentistas, mas que, não, em vez de chamar pandemia, chamar-lhe uma sindemia neste sentido de que é um evento que congrega várias facetas e não é apenas uma questão de saúde pública, é uma questão muito mais profunda e isso viu-se, infeliz, para o bem e para o mal, durante os anos em que ela esteve a afetar mais claramente as nossas vidas e também é interessante, não é, como a pandemia provocou uma reflexão em muitas pessoas, em nós próprios, curiosamente, em nós próprios no sentido, estou a falar da rede para o decrescimento, esta criatura que estava e continua em evolução.
É impressionante, de facto, a forma como aquele acontecimento que afetou as vidas de praticamente toda a gente, mas também nos impeliu a questionar, a repensar certas coisas. Houve algumas pessoas que eu lembro perfeitamente que estavam muito a achar que nos primeiros anos da pandemia, 2020 e ainda um bocadinho em 2021, vamos repensar a forma como as prioridades que nós temos na vida, as prioridades pessoais, mas também as prioridades coletivas, o nosso modelo económico, ia ser tudo questionado, mas afinal, agora, uns anitos depois, percebemos que aquela mensagem do regressar à normalidade foi tão brutal que as pessoas, muitas pessoas, não estou a dizer todas, voltaram, digamos, ao registro anterior e aquele questionamento, aquela janela que se tinha aberto ali, parece que se fechou. Não se fechou completamente, mas ficou novamente com uma gretinha muito, muito fininha, Uhum. relativamente a questionar certas, bom, as tais questões importantes do paradigma social e económico. Álvaro, o tema do crescimento, e se nós formos ao site da rede, isso está explícito lá, portanto, ele trabalha-se a vários níveis, não é? Portanto, este é, um, é, uma, é uma ideia, é um construto, é uma metodologia que toca todos nós. Toca ao nível do indivíduo e das suas práticas individuais e das famílias, Uhum. toca ao nível das organizações e da forma como Certo. nos organizamos na nossa ação coletiva, e toca ao nível da arquitetura do país ou das culturas, não é? Desde a sua estrutura legal e depois os diferentes sistemas que dão suporte às democracias modernas. Podes falar um pouco hoje do que é que nós podemos ver ou assistir já na sociedade portuguesa que tem esta matriz do crescimento presente? Porque também há Uhum. um tema interessante aqui que tu foste aflorando, que é, sim, de facto está assente num conjunto de pensadores, de facto está assente num conjunto de pessoas, mas depois quando as ideias aterram no terreno, nós começamos a ver que há muitas pessoas que já estão lá, de alguma maneira, Claro, já de forma intuitiva, claro, já tinham claro. chegado, não é? Por exemplo, o movimento de transição é claramente um movimento Exatamente. que está enquadrado dentro desta filosofia do decrescimento, ou Sim. a rede de permacultura, ou o Global Eco Village Network. Portanto, há muitas estruturas que já lá estavam. Então, eu gostava que tu falasses um pouco, dando Uhum. exemplos e materializando na cultura portuguesa aquilo que já se começa a ver que tem esta matriz e que está claramente a apostar nesta Uhum. direção. Sim, lá está, quer dizer, eu acho que, e tu certamente também tens claramente essa noção, por tudo aquilo que temos conversado desde que nos conhecemos, que realmente existe qualquer coisa na consciência coletiva que vai emergindo e que emerge simultaneamente, ao mesmo tempo, sob diferentes roupagens, em diferentes contextos, mas que realmente têm um caráter de uma grande afinidade, não é? Portanto, coisas que ocorrem simultaneamente, e lá está, isso para mim é também uma questão relevante, no sentido de que não existe uma paternidade ou uma autoridade sobre as ideias e sobre as possibilidades de construir as coisas. Elas depois, obviamente, têm digamos, uma materialização, uma contextualização nos seus contextos, nos seus territórios, as pessoas que estão, as pessoas que se apropriam das ideias e das formas de fazer. E como tu dizes, obviamente, existem muitas práticas e movimentos e projetos que têm uma afinidade muito grande com aquilo que se convencionou chamar o movimento do crescimento, que isso também queria deixar desde já claro que eu não ando a carimbar as iniciativas e outras coisas como este é decrescentista e este não é. Quer dizer, não, isso para nós não faz nenhum sentido. A questão é exatamente mesmo essa que existem uma série de propostas, de práticas, de projetos que estão alinhados com o decrescimento e não há nenhuma coisa que seja o decrescimento puro, não há nenhum decrescimento perfeito, isso não existe. Existem, de facto, linhas que tentam não fazer mais do mesmo, que é normalmente aquilo que eu digo. Quer dizer, a ideia é mesmo como podemos não fazer mais do mesmo. Para tentar realmente contornar
um sistema que criou um ecossistema global que é extremamente difícil de desfazer, e que se suporta até aparentemente em coisas tão irracionais como o crescimento económico, não é? Pelo Hum, menos medido da forma como ele é medido, através do PIB, através de, pronto, destes parâmetros que são absurdos, na verdade, quando tu realmente percebes o que é que eles querem dizer e como eles estão desligados de outras facetas, portanto, desligar a economia do sistema, digamos, terrestre, é um absurdo total. E, no entanto, fizemos isso durante muito tempo e supostamente já com pessoas altamente, digamos, racionais e especialistas e cheias de conhecimento. Mas lá está. O conhecimento acumulado não é necessariamente um sinónimo de que estamos a caminhar no bom caminho. A questão é hum. o que é que fazemos com esse conhecimento. Mas, ok, já fiz aqui um pequeno detour. Mas então, lembra-me só novamente, desculpa. O que é que a gente pode encontrar já na sociedade Sim, portuguesa exatamente, hoje exatamente, que exatamente. ilustre o Sim, movimento a sim. funcionar a estes diferentes níveis, nas empresas, nos Sim, indivíduos, exatamente, nas famílias, exatamente. Ahm, no país, nas organizações? uhum. Portanto, a questão para mim está, lá está, usando aquela imagem, não é andar a carimbar as coisas de serem decrescentistas ou não serem decrescentistas, é realmente perceber quais é que são os projetos e as iniciativas que têm uma coerência e uma afinidade e que, pelaquilo que se propõem fazer, realmente conseguem fazer desligar os cordelinhos do tal outro sistema hegemónico, etc. Portanto, para mim, essa questão é uma questão relevante porque, infelizmente, nós temos muitas propostas a nível nacional e a nível internacional do chamado Green Growth, o crescimento verde, o capitalismo verde e os Green New Deals, etc. E os decrescentistas, por exemplo, são extremamente críticos relativamente a essas propostas, exatamente não porque elas não tenham uh, uh, até, digamos, aspectos alinhados e relevantes, mas porque não vão à raiz do problema. Portanto, não querem mexer na raiz que é, por um lado, um modelo económico, mas por outro lado também uma determinada visão do mundo. Atenção, porque estas duas coisas, para mim, é porque às vezes as pessoas ficam a achar que o crescimento é só uma crítica do crescimento económico e do capitalismo e de não sei o quê. E eu digo, não, 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 não. A questão é muito mais profunda, ela tem a ver com uma visão do mundo que vem, de facto, de um historial do mundo ocidental, baseado no racionalismo, no cartesianismo, no materialismo, no utilitarismo. Portanto, há aqui, e no produtivismo, lá está, o capitalismo, de certa forma, apropria-se de algumas destas coisas, mas existem outros sistemas não capitalistas que são igualmente produtivistas, utilitaristas e, portanto, o decrescimento não é compatível com o capitalismo, mas o decrescimento não é só anticapitalista, é muito mais do que isso. Uhum. Mas, portanto, voltando à tua questão do que é que no nosso território é curioso que exatamente naqueles anos 2011 e 2012 é exatamente quando eu também me cruzo com o movimento de transição em Portugal, nomeadamente com algumas iniciativas, em particular a iniciativa de transição de Telheiras, que curiosamente um ex-aluno meu lá da faculdade fazia parte dessa iniciativa e foi lá à faculdade fazer uma sessão sobre a transição e eu fiquei muito interessado e depois fui ter com eles lá à ITT em Telheiras e na altura houve ali de facto um diálogo, curiosamente não é? Portanto, os anos 2011, 2011 são anos ali de Uhum. efervescência, quer em termos de ativismo político, quer nos movimentos mais ligados à permacultura e à transição. E lembro perfeitamente de aquele
pequeno movimento de ativismo político em que eu tive envolvido, se chamava Movimento de Gerações, nós promovemos uma sessão em Telheiras que juntava exatamente pessoal dos movimentos de transição com as pessoas do ativismo político, porque achávamos que havia ali um bocadinho, às vezes, por um lado, um olhar uns para os outros com uma grande desconfiança e às vezes assim um bocadinho um virar de costas, não, eles são do ativismo político, eles não, eles são lá da permacultura e não sei o quê, pronto, e como se fossem mundos à parte, lá está, Hum, lá está a história das bolhas. E foi curioso porque foi uma sessão, foi uma das sessões mais participadas em que eu tive, o auditório da Biblioteca Municipal de Telheiras encheu, e foi uma sessão, ainda me lembro, foi uma sessão assim super animada, super efervescente em ideias e realmente lá está, portanto, curiosamente ali nos anos a seguir aparece o projeto Convergir, portanto a rede Convergir, aliás, que cria este mapa de iniciativas em Portugal uh, de várias naturezas, não é? Portanto, algumas mais ligadas à terra e à produção alimentar, à permacultura, etc., mas outras assim mais até ligadas a outras práticas mais espirituais, etc. Portanto, havia ali uma grande diversidade e, curiosamente, esse levantamento em pelo menos durante alguma altura também teve envolvido o Gil Penha Lopes, curiosamente o Gil, que já sei que também já foi entrevistado por ti. Um, eu, sabes como é que eu conheci o Gil? Eu conheci o Gil na acampada do Rossio. hum, Ok, portanto, eu conheci o Gil naquela parte da atividade, do ativismo político daqueles anos 2011, 2012. Mas depois, claro, com as conversas, percebemos que tínhamos interesses ainda com mais afinidades, também noutras dimensões, a dimensão ambiental e de transformação social, etc. Portanto, fui-me apercebendo e cruzando com alguns projetos. Eu lembro-me de ter ido a um dos dias abertos de Tamera, já não me lembro em que ano é que foi, talvez no 2012, e também me apercebi, digamos, do conceito que estava ali por trás, do trabalho que eles têm com a terra e com as pessoas. Portanto, achei que havia ali alguma afinidade, mas lá está, ao mesmo tempo também senti que aquele projeto era um projeto que também estava um bocadinho encerrado na sua bolha, de alguma forma, naquela altura. Eles depois, digamos, foram tentando abrir mais as suas práticas e depois fui vendo nascer muitas outras iniciativas, algumas ligadas à transição. O movimento de transição, como tu sabes, tem muitas iniciativas, umas que aparecem e desaparecem e umas que perduram. E muitas metamorfoses também, mas claramente são movimentos que, da transição em particular, e ainda agora estive numa das apresentações do livro do Rob Hopkins, na Culturgest, e pronto, e lá veio-me outra vez essa memória de todos esses anos. Em 2013 eu participei na coorganização da Ajudada em Porto Alegre, com o Gil Penha Lopes, com a Filipa Pimentel da Transição, embora aquela iniciativa não era só uma iniciativa da transição, era também estava relacionada com o conceito de economia da dádiva, de gift economy do Charles Eisenstein, que foi, aliás, convidado para vir a Portugal nesse ano. Nós os dois cruzámos, creio que em 2012, no Revolucionar Portugal, creio eu, e lá também, lá está, também tive a oportunidade de me cruzar com várias iniciativas, algumas delas conhecia, outras não, que também na altura eu ainda não estava tão atento ao decrescimento, embora já conhecia o decrescimento, já conhecia o Latouche, já conhecia o livro, mas ainda não havia esta ideia de formar um movimento relacionado com o decrescimento, mas claramente já estava a perceber que havia muitas pequenas iniciativas, muitas delas ligadas a territórios ou a determinados temas que claramente se poderiam dizer que estão alinhadas também com muitas das ideias decrescentistas. E isso perdura até agora, não é? Talvez
lá está as várias metamorfoses que as coisas vão tendo. Por exemplo, o Encontro Nacional da Rede para o Decrescimento, o ano passado, decorreu em Mértola, em colaboração com a Associação Terra Sintrópica, que está a fazer um trabalho muito interessante naquele território e que, obviamente, digamos, para além da componente agroflorestal e da agricultura sintrópica, eles também têm uma preocupação de uma integração e de trazer a dimensão social da transformação para aquele território, um território com muitas questões de desertificação, não só biofísica, mas também de desertificação humana, e, portanto, todas essas questões são muito relevantes. E eu, aliás, devo dizer que a minha, digamos, o meu percurso não está apenas dedicado à rede Pro de Crescimento. A rede Pro de Crescimento faz parte, digamos, daquilo que eu neste momento faço, porque, como tu sabes, eu saí, deixei a faculdade, deixei a minha atividade docente em 2014, portanto, fez este ano 10 anos que me afastei. E durante esse tempo tive tempo e disponibilidade mental, lá está, para me envolver numa série de projetos com diferentes pessoas com como fui cruzando, num trajeto muito orgânico e que tenho tido realmente uma alegria muito grande em poder ter feito esse projeto, ter tido o privilégio de poder fazer esse percurso e ter-me cruzado com pessoas de tantas áreas diferentes, que vão do ativismo político à, às artes, quer as artes performativas, quer as artes visuais. Ainda estou envolvido, por exemplo, com um projeto que se chama Guarda Rios, que tem a ver com, portanto, é um projeto a iniciativa inicial é de pessoas das artes visuais, mas relacionado com os territórios e, em especial, com a problemática dos rios em cada território. E, portanto, eu estive mais ativo nesse projeto entre 2019 e 2022. Lá está, também foi bastante afetado pela pandemia, mas lá está, conseguimos estar em alguns territórios, mesmo durante a pandemia, a fazer residências portanto, também tenho uma colaboração já há muito tempo com o CEM, o Centro em Movimento, que é digamos, um centro que tem a ver com o corpo e com a dança, mas também com o pensamento, porque o pensamento também é movimento, também é corpo. E isso para mim também foi uma aprendizagem brutal. Portanto, esta coisa de que nós não pensamos sem corpo, aliás, sem corpo não acontecia nada, Hum, basicamente, e pensar muito menos. E, portanto, o corpo, como esta entidade que se estende para além do nosso corpo, que acaba na nossa pele, mas que tem toda uma outra. Um, toda uma série de dimensões e de interligações com tudo o que está, portanto, tudo o que o corpo recebe, a forma como o corpo está em cada espaço, como ele se relaciona com o espaço e com as pessoas. Isso para mim foi uma aprendizagem brutal com o SEM, e que me trouxe este acréscimo de dimensões e da complexidade, portanto, da riqueza que é a complexidade e a diversidade, e que é para mim, de facto, uma das coisas mais maravilhosas, apesar de eu ter momentos em que estou bastante, digamos, desanimado com as coisas que vão acontecendo e triste, etc. Mas talvez os momentos em que me animo mais são aqueles em que sinto a força dessa possibilidade, dessa potência que está na diversidade e na complexidade, e que nós temos uma certa tendência a simplificar, a reduzir, a mecanizar, e que é uma tendência que precisávamos de olhar para ela e não é assim, tipo, isso é horrível, não faz sentido. Não, quer dizer, a visão mecanicista é uma visão que nos ajuda, digamos, a perceber algumas coisas do mundo, mas não podemos é reduzir a nossa visão do mundo a essa visão mecanicista. hum. Isso é um desastre. E, infelizmente, estamos a ver as consequências dessa visão monolítica, não é? Grato, Álvaro.
Para terminarmos, nós estamos a chegar aqui ao fim da nossa Uhum. conversa. Eu gostava que tu trouxesses um pouco aquilo que tu sentes que são os desafios da rede e também os desafios inerentes a Portugal neste caminho do decrescimento, não é? Do que está em cima da mesa. Eu, eu, eu quero te dizer que senti um sinal de esperança no meio deste nevoeiro que a gente vive no presente em diferentes planos. Senti um sinal de esperança com a medida de gratuidade dos transportes públicos para os jovens até aos 21 anos. Isso foi qualquer coisa que foi um bálsamo e que para mim vai numa direção certa porque está a trabalhar estruturas de educação e de cívicas que estão muito alinhadas com uma maneira de estar em sociedade. Uhum. E achei essa medida de um bálsamo, é até quase inacreditável como ela passou e hoje está universal no país inteiro. Não é? É algo que me encanta. Ou, por exemplo, ver que alguns municípios estão a aderir à rede de alimentação biológica que já têm nas suas escolas, nas escolas públicas, alimentação de base biológica, para além de já termos universalizado a alimentação vegetariana. Portanto, há um conjunto de sinais que Sim. mostram que a direção parece, portanto, que o coletivo parece estar a andar, mas por outro lado, a gente todos os dias recebe sinais de que a direção pode ser contrária. Então gostava de te ouvir também um pouco para Uhum. fecharmos aqui a nossa conversa sobre isto. Quais são os desafios que a rede tem e quais são os desafios que tu sentes que também estão em Portugal, disto de forma sintética? Sim, eu acho que os desafios são comuns nos vários níveis. Os desafios são como, ahm, como conseguir pensar e agir num contexto em que muitos dos acontecimentos que, em geral, são aqueles que nos transcendem, não é? Aqueles que nós não temos, digamos, pelo menos um envolvimento direto, aqueles que nos vão chegando, que nos vão caindo em cima, parece que só as coisas, digamos, as nuvens ficam cada vez mais negras, não é? Portanto, esse é realmente um, digamos, é um background, é uma paisagem que não podemos fingir que ela não está lá, mas por outro lado, realmente é importante que mantenhamos, de facto, também alguma capacidade de perceber que o mundo nunca é apenas uma coisa principalmente a visão do mundo que nos chega muito através da comunicação social e das redes e às vezes também das pessoas que reproduzem aquilo que ouvem nos seus contextos, é apenas uma possibilidade de olhar para o mundo. Portanto, existem muitos mundos dentro do mundo. Isso é uma coisa que é chave. Existem muitos mundos dentro do mundo e esses mundos estão constantemente em construção. Portanto, dizer que vai haver um colapso e que vai tudo correr mal e não sei o quê é uma visão, por um lado, catastrofista e, por outro lado, conformista. E porque também gera impotência na forma como ela é trazida, não é? Não estou a dizer que vamos pintar as coisas todas de cor-de-rosa e vamos viver num mundo virtual e vamos pôr uns óculos e vai ser tudo fantástico. Não, quer dizer, obviamente isso que não, mas não nos deixarmos também ficar completamente submergidos por determinados acontecimentos que parecem que não nos dão saída, não é? E, portanto, os desafios, por um lado, são conseguir, por exemplo, num coletivo como a rede, lidar com as formas como cada um e cada uma estão a atravessar, como cada pessoa está a atravessar isto, não é? Porque os impactos de tudo isto que está a acontecer são diferentes em cada pessoa e às vezes é difícil realmente manteres uma atenção e principalmente quando estás a querer construir um coletivo, sem eventualmente sentires os impactos destas coisas, não é? Porque obviamente nós não somos robôs ainda e espero que nunca o sejamos, nem ciborgues, nem essas coisas. Quer dizer, se alguns quiserem, força, mas eu de certeza que não, não vou ligar nessas coisas. Aliás, isso para mim é uma das vertentes mais assustadoras, é essa do transhumanismo, etc. Mas isso seria para outra conversa. Mas pronto, mas voltando à questão dos desafios, é realmente como, por um lado, lidar com essas diversidades de formas como estamos a viver este momento hiper desafiante,
mas também como é que podemos aproveitar essa mesma diversidade e essas diferentes posturas para realmente manter uma coisa que seja minimamente coletiva. Portanto, o facto também de termos chamado rede também era para criar essa ideia de que cada um é um nó num novelo e, portanto, podemos tirar partido de que existem diferentes nós e diferentes fios para que, por vezes, quando não estamos tão capazes de intervir, a rede não vai desaparecer porque se mantêm lá alguns nós. A questão é, eventualmente, também lidar com formas de pensar esta forma de nos organizarmos que às vezes são mais hierárquicas, porque no fundo uh, a nossa experiência muitas vezes vem da educação, etc., dos nossos contextos profissionais, vem de estruturas muito hierárquicas e muitas vezes as pessoas estão um bocadinho à espera de um chefe que diga o que é que vamos fazer e o que é que. Portanto, em vez de estarmos mais numa coisa de proatividade e de confiança, etc. Isso é um desafio enorme e que não está resolvido e que a rede neste momento continua a sentir esse desafio e vamos ter agora o Encontro Nacional este fim de semana, 19 e 20, em Linda a Velha, no Centro Comunitário de Linda a Velha, lá está. Uma iniciativa que nasceu de um movimento de transição, como sabes, e que se mantém e com a qual a rede tem tido algum relacionamento e temos feito algumas coisas juntos e vamos fazer mais uma este fim de semana. E vamos lá estar a tentar perceber para onde é que vamos, como vamos, com quem vamos. E é esse o desafio. Grato, Álvaro. Grato por teres aceito o convite, por esta quase uma hora de conversa e por teres explicitado o que é para ti o decrescimento, como é que ele chegou à tua vida, o que é que tu decidiste fazer e como é que tu estás a ver, enquadrado no teu contexto, no teu caminho de evolução. Tive muito gosto em te conhecer, de facto, no Revolucionar e o que fomos co-criando em conjunto a partir daí, e os passeios que fizemos. Portanto, grato por isso e pelo teu serviço a todos nós. Obrigado, também grato pelo teu trabalho. Até já. Até já.